Olá a todos, eu vou fazer esse vídeo rápido para mostrar para vocês como a gente vai elaborar nossos primeiros mapas de geologia a partir do banco de dados mais simples que a gente tem disponível, que é o Banco de Dados de Informações Ambientais do IBGE. Então, que é conhecido como BDIA, né? Que é Banco de Dados de Informações Ambientais. Para vocês encontrarem tá o link lá na apresentação da aula, tem um link, mas se vocês colocarem no próprio Google Banco de Dados Ambientais IBGE, ele vai abrir esse site, certo? E nesse site você tem diferentes informações, principalmente sobre geologia, sobre geomorfologia, que é o relevo, pedologia, que são os solos, e dados de vegetação. Para essa primeira atividade da gente, a gente vai trabalhar com os dados de geologia. Então, vocês vão clicar aqui na geologia. Então, quando a gente entra aqui na geologia, ele já mostra o mapa do Brasil com os principais, com a principal classificação geológica, que são as chamadas províncias estruturais, que a gente já falou rapidamente nas aulas, certo? Como, por exemplo, nas aulas a gente falou que as principais províncias geológicas, né? Ou seja, aqueles grupos de rochas que foram, aqueles pedaços da crosta que foram formados mais ou menos ao mesmo tempo. Aqui para o Nordeste brasileiro, você tem aqui nesse verde a bacia sedimentar, a província geológica do Parnaíba. Aqui no rosa, a gente tem o cráton do São Francisco, que é onde está a Bahia, por exemplo. O Parnaíba você vai ter aí o Piauí e o Maranhão. E para o que vai ser mais importante para a gente tem a província geológica da Borborema, que vai pegar aí pedaços de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará, certo? Lembrando que essa província geológica é toda essa área. E a província geológica da Borborema é a unidade geológica, é uma classificação geológica, e além disso a gente tem uma unidade de relevo chamado Planalto da Borborema, que é um trecho dessa província geológica que foi soerguido, e o Planalto da Borborema vai ser uma área aqui, principalmente aí entre Pernambuco, Paraíba, e pegando também alguns trechos aí do Rio Grande do Norte, e talvez tem alguma discussão sobre também alguns trechos de Alagoas. Mas o que essa primeira informação ela vai oferecer esses dados, né? Os dados de províncias estruturais, que é um dado bem genérico para o que a gente quer, e também o dado de subprovíncia, que é uma subdivisão dentro dessas províncias. Então, por exemplo, se a gente focar aqui na província da Borborema, deixa eu voltar aqui para a província. Se a gente foca aqui na província da Borborema, a própria província ela é subdividida em outros trechos. Isso a gente vai ver melhor na aula sobre a história dos continentes. Então a gente vai ter aqui várias subprovíncias dentro da província Borborema, certo? Vou deixar aqui nas subprovíncias, mas o que a gente vai fazer é fazer um mapeamento geológico, né? Fazer um mapa geológico, ou um primeiro mapa geológico de alguns dos municípios, que são os 15 municípios que tem na atividade. Para fazer isso, vocês vão vir aqui no recorte, mudar o recorte de país para municípios, que é o recorte que a gente vai trabalhar. Vai escolher aqui o estado, então eu vou colocar aí a Paraíba, e vai escolher um município. Aí vocês vão ter que escolher algum dos municípios que foram definidos em sala. Eu vou colocar aqui Cruz do Espírito Santo, só para a gente ter uma informação. E aqui a gente tem a classificação de Cruz do Espírito Santo. Lembrando que as cores vão estar representando as subprovíncias. Então, Cruz do Espírito Santo está entre uma bacia sedimentar litorânea e a província Borborema. Então, se eu colocar aqui províncias, você vai ter assim, a bacia costeira, umas coberturas de sedimento inconsolidado e a província Borborema, certo? Deixa eu deixar aqui em subprovíncias. E além disso, aqui no mapa eu tenho as unidades geológicas que estão com as nomenclaturas. Então você tem várias nomenclaturas. E essas aqui são as unidades geológicas aqui do lado esquerdo que vão aparecer no município, né?
a formação Beberibe, o complexo Cabaceiras, uma cobertura sedimentar, detrítica, uma cobertura sedimentar fluvial, né, que são os depósitos aluvionários, e o complexo Sertânia. Então, a partir disso, a gente já tem essa primeira classificação, a gente já sabe quais são os grupos de rochas que estão aparecendo. Então, vocês podem ver pela nomenclatura. Esses códigos têm essas informações. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele já vai abrir essa tabela com as informações. E as informações que a gente vai trabalhar é o nome da unidade, a letra e o símbolo da unidade. Então, aqui, por exemplo, Cabaceiras, o código da unidade, né? E também o tipo de unidade. Então, aqui é Cabaceira, mas é complexo Cabaceiras. Tem outro, a Beberibe, por exemplo, é formação. Então, é formação Beberibe. Então, Cabaceiras, o nome, a letra e símbolo, né, o código, e a gente vai usar principalmente os dados de litologia predominante. E aqui estão as rochas predominantes para Cabaceiras, certo? E a gente vai fazer isso com as principais unidades geológicas que eu tenho para a área. E a gente consegue exportar essa informação. É só você clicar aqui no exportar, certo? Aqui em exportar eu posso exportar os dados de várias formas, inclusive em dados vetoriais, ou seja, a gente baixa essas informações para trabalhar na cartografia e poder manipular essas informações na cartografia e fazer os mapas digitais, por exemplo. Mas a gente vai baixar, a gente vai exportar como relatórios em PDF para ficar mais fácil. E aqui no relatórios em PDF, vocês vão selecionar esse mapa de subprovíncias. E quando a gente coloca a opção do mapa de subprovíncias, ele vai incluir você pode incluir algumas informações, certo? Posso incluir o gráfico e a descrição das unidades. Então, todas as unidades vão aparecer, certo? Então, eu posso fazer isso, eu posso clicar aqui em finalizar, ele vai gerar esse PDF. Deixa ele carregar aqui. Por enquanto que ele gerou aqui o PDF, então aqui eu tenho o meu PDF com minhas subprovíncias. Aqui nesse PDF ele não fica aparecendo os códigos, né? Vocês podem pegar os códigos lá no mapa diretamente. E embaixo tem a informação de todas as unidades geológicas, né? Então os depósitos aluvionares, e tem inclusive as referências falando sobre esses depósitos, as coberturas detríticas. Aí você tem aqui o complexo Sertânia, o complexo Cabaceiras e a formação Beberibe. Essas são as unidades que eu tenho para lá. Uma outra coisa que a gente pode trabalhar também, que a gente pode pedir para inserir, é se você vir aqui em camadas, tem algumas informações que você pode inserir, como por exemplo dobras e falhas. No caso, dobras não existem para essa área. Falhas, você tem uma falha aqui entre essas unidades, que é inclusive a falha que se encaixa o Vale do Rio Paraíba. E eu posso também exportar com essas falhas. Mas basicamente é isso. Então vocês precisam escolher um dos municípios ou dois daquela lista para a gente poder continuar o trabalho.